Bom dia, querido e querida que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um culto online da Nova Estação. Convido você a se concentrar, a separar um pouquinho das coisas que você está fazendo aí, a deixar um pouquinho de lado as suas preocupações e aproveitar desse momento na presença de Deus. Convido você a mandar esse culto ou compartilhar esse culto com outras pessoas e também a estar atento ao que Deus vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nos colocamos na sua presença. Eu coloco a vida de cada um que está aqui acompanhando este culto, coloco a casa de cada um, coloco as famílias de cada um na sua presença, Pai, e peço que o Senhor venha trazer sobre eles a sua mensagem, Pai, trazer as suas bênçãos sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vem com o seu poder, vem com a sua graça, invade as nossas vidas, transborde em nós mais da sua mensagem e toca onde o que o Senhor deseja e aonde que a gente precisa ser tocado. Em nome de Jesus, nós nos abrimos, nos colocamos na sua presença para que o Senhor venha fazer em nós o que o Senhor quer. Age em nós, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija.
conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui, que privilégio. Eu amo a nossa casa, amo a nossa família. E é um privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu creio que isso vai ser um transbordar do Senhor para essa vida. Amém? E eu brinco que um tempo atrás eu fiz uma oração bem perigosa. E era mais ou menos assim: Deus, que você sempre tenha o meu sim. Então, essa oração perigosa me trouxe aqui. Então, cuidado com as orações perigosas. E para quem não me conhece muito, eu vou falar resumidamente um pouquinho sobre mim. Meu nome é Letícia, eu tenho 26 anos. E porque Deus é muito bom, eu já conheci o amor da minha vida. E eu casei com Ele faz 2 anos. Esse homem que eu amo, que me inspira. Amo você. Merchan, gente, ele fez um pix, entendeu? Brincadeira. E é isso, gente. Descrição sobre mim, é isso aí. Você quer me conhecer mais? É pessoalmente. Mas uma coisa que eu sempre brinco sobre mim, eu posso ter muitas qualidades, muitos defeitos, mas quem me conhece perto, eu sempre falo isso. Uma coisa que eu sou é obediente. Deus sempre tem o meu sim. E antes da gente orar, eu queria te convidar a fazer uma oração muito rápida. Feche seu olho e repita comigo. Deus, seja lá o que você estiver fazendo. Não faça sem mim. Amém. Amém? Agora, ninguém aqui pode falar que nunca fez uma oração perigosa. Estamos todo mundo nesse barco e Deus ele vai contar com você, porque esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Agora uma oração de verdade. Feche seu olho. Pai, nós te agradecemos pela sua doce presença. Pai, obrigada porque nós podemos entrar na sua presença confiante. Nós podemos acessar o Senhor, nós podemos falar com o Senhor, ser ouvidos, nós podemos sentir a sua presença, Pai. Obrigada por essa noite, obrigada por esse louvor, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre vem. Senhor, nós te entregamos esse culto. Eu oro para que cada palavra que eu fale não seja sobre mim, mas seja sobre o Senhor em mim, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre um tema faz um tempo. E esse tema é sobre a gente tomar o nosso lugar. E eu quero compartilhar com vocês, então eu quero te convidar a anotar, se você não está anotando. O tema de hoje é tome o seu lugar. E eu adoro tópicos, então vou ter muitos tópicos para vocês anotarem com base bíblica. Eu brinquei no primeiro culto que se você não leu a Bíblia hoje a gente vai ler muito a Bíblia, então se prepare, pega a sua Bíblia de papel, de celular, porque a gente vai ler junto. Amém? E eu quero que você abra, obrigada, quero que você abra a sua Bíblia em Jonas. Sim, Jonas. Quem fala sobre Jonas?
hoje nós vamos falar. A gente vai ler o capítulo inteiro de Jonas, então se você abrir, quero que você fale amém. Jonas 1. Vou ler com vocês. Acompanhem para vocês não perderem. O chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós, e assim não morreremos. Então, cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e ele se aquietou. Tomados de grande temor, os homens lhe ofereceram o sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Um capítulo, vocês já podem chegar em casa e ticar o plano de leitura, que a gente leu bastante. E, queridos, eu quero contextualizar. Jonas, ele era um profeta mencionado na Bíblia. E nesse capítulo que a gente leu, Deus chama Jonas para algo. E Jonas imediatamente foge. Imediatamente, quando Deus o chama, ele foge desse lugar, ele foge da direção de Deus. E o engraçado é que ele não foge um pouquinho longe, um pouquinho perto, talvez. Ele foge para o lado contrário. Ele vai completamente para o lado contrário à direção de Deus. E ele foge disso. E eu quero destacar com vocês, se você está anotando, eu vou citar alguns tópicos com versículo, para vocês lerem na casa de vocês, serem abençoados. Daí também conferir se eu falei tudo certo. Brincadeira. E o tópico 1. Jonas, ele é chamado. Deus, ele chama Jonas para algo. E eu sei que nessa noite, Deus te chama para algo. Eu não sei o que, eu não sei por quê ou para onde, mas Deus te chama hoje. Ele não está chamando todo mundo. Ele está chamando especificamente você. E eu quero que você esteja com o seu coração muito sensível para ouvir do Espírito o que Ele te chama nessa noite. Amém? E o tópico 2. Jonas desobedece. Está em Jonas 1:3.
e em vez de obedecer, ele foge. Muitas vezes, quando Deus nos chama para algo, a nossa primeira reação é fugir. É dizer não, é dizer um talvez, é dizer um sim, e a gente sai desse lugar. 3. Jonas é engolido pelo peixe. Está em Jonas 1, 15 ao 17. Deus é tão misericordioso que ele poderia apenas ter deixado ele fugir, ter se afogado, ter morrido e acabou por aí. Mas Deus, de uma forma bem milagrosa, faz com que um peixe engula ele, porque dentro do processo, dentro da fuga, dentro daquele peixe, Deus ia transformar o coração dele. Dentro da fuga, do lugar que ele não devia estar, Deus ainda assim tinha um plano. Deus ainda assim o levaria para a vontade, para o lugar correto, para a vontade de Deus. Amém? 4, arrependimento de Jonas. A gente não vai ler todos os versículos, mas eu quero que você anote, está em Jonas 2, do 1 ao 9. A gente vai ler um que diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Sabe o que é engraçado? Jonas, ele não se arrepende quando começa a tempestade, quando ele fica com medo, quando ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu estou indo contra a vontade de Deus. Não. Jonas, ele se arrepende no último estágio, quando não dava mais para ele fugir. Quando ele já passou por todos os estágios, ele estava ali para morrer. E ele se arrepende. Deus encontrou ele no último estágio da fuga. E nessa noite, eu sei que Deus ele pode te encontrar no estado que você está hoje, na sua fuga. E nesse lugar, ele pode converter seu coração, assim como ele fez com Jonas, e trazer arrependimento. Trazer restauração. Amém? E o tópico 5. Jonas toma o seu lugar e obedece. Está em Jonas 3, do 1 ao 3. E a gente vai ler um que diz assim. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Deus, ele é tão bom que ele te dá a segunda chance. Às vezes ele te dá a terceira chance, às vezes ele te dá a quarta chance. E eu quero que, enquanto a gente vai percorrer essa história, eu quero que você reflita, quantas chances você já está? Quantas chances Deus já te deu? Quantas chances Deus vai precisar te dar para que você o obedeça? Para que você esteja no lugar que o Senhor quer que você esteja? Jonas, ele poderia ter ouvido a direção de Deus e ter obedecido. Mas ele decidiu passar por muita coisa antes de tomar esse lugar. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas Deus, ele sempre tem segundas chances. Amém? Eu gosto muito dessa história porque ela mostra um ciclo de chamado, desobediência, disciplina, arrependimento e obediência. Poderia ser chamado e obediência, mas ele entra nesse ciclo onde ele desobedece, onde ele precisa ser disciplinado, onde ele precisa passar por momentos de dificuldade, ele precisa ser quebrantado. E só depois disso, ele se arrepende e diz, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sei que eu não queria ir no começo, eu sei que eu desobedeci, mas eu obedeço. E esse texto destaca a misericórdia de Deus em trazer Jonas de volta para o propósito original. E eu não sei hoje se é a sua primeira vez aqui, se você já veio várias vezes. Deus, ele quer te levar para o seu propósito original, hoje. Eu não sei em que lugar você está, se você ainda está na tempestade, se você ainda está teimando, se você está em perigo, se você está passando por muitas coisas difíceis, se a sua vida é uma tempestade. Mas Deus, ele quer te levar para o seu lugar original, para o propósito original que Deus tem para a sua vida. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, assim como eu brinquei, eu sou muito obediente. E eu não queria compartilhar, mas o Senhor falou muito forte ao meu coração, então eu quero compartilhar com vocês uma história. Há mais de 10 anos atrás, quando eu era adolescente, eu fiz uma viagem para Brasília com uma amiga minha.
E eu tive um sonho. Desde criança, eu sempre tive sonhos proféticos, eu sempre me mostrava coisas, sempre fui muito sensível. E Deus me mostrou um sonho muito especial, mas que para mim eu achei que era muito. Tipo, não era para mim. E naquele mesmo dia eu tinha um amigo e ele era ateu. E Deus fez com que ele sonhasse o mesmo sonho, cada detalhe do mesmo sonho. Só que ele era ateu. E ele ficou, como assim? Eu sonhei com um Deus que você serve, mas eu não sirvo, eu não acredito nisso, mas por que eu sonhei se eu não acredito? E Deus usou tudo isso para tocar a vida dele, para se manifestar na vida dele e para confirmar algo que ele já tinha colocado ao meu coração há mais de 10 anos atrás. E nesse mesmo dia eu fui num culto lá em Brasília e eu cheguei nesse culto e o pastor que estava pregando, ele falou sobre Jonas. E eu adorei que quando ele fala sobre Jonas, ele disse assim, eu até anotei isso porque eu anotei isso há 10 anos atrás, eu tive que pegar essa anotação. E ele diz que Deus, ele sempre, nesse caso, ele te dá 2 opções. Ou você obedece a Deus imediatamente, ou você pode, assim como Jonas, passar por esse ciclo de fuga, de medo, de angústia, de tristeza, e depois obediência. Mas a escolha é sua. Sempre o resultado vai ser obedecer a Deus. Porque esse é o desejo do coração de Deus. O fim sempre será a obediência. Mas a escolha é nossa. Como você quer escolher isso? Qual é a sua escolha? Você quer obedecer a Deus imediatamente? Ou você quer, assim como Jonas, passar por muita coisa para chegar nisso? E, querido, eu quero declarar sobre a sua vida que você obedeça a Deus imediatamente. Para que não seja assim como Jonas, que você não precise fugir do Senhor, que você não precise passar por momentos de dificuldade, de tempestades, longe do Senhor por medo, por insegurança, por pecado. Eu declaro sobre a sua vida que você obedeça ao Senhor. Que o Senhor guarde você, porque obedecer ao Senhor, o centro da vontade dEle, é o lugar mais seguro. Às vezes a gente acha que não, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Mas obedecer ao Senhor é o lugar mais seguro da terra. Amém? E eu não sei vocês, mas primeira vez que eu li esse texto, eu sempre pensava assim, por que Jonas desobedeceu? Gente, é muito simples, ele era um profeta, então ele era acostumado a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Ouve a voz de Deus e obedece. Então, por que ele desobedeceu? Por que ele passou por tudo isso? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas Jonas, ele não queria que Deus chegasse àquelas pessoas. Ele achava que o povo, ele achava e com razão, o povo de Nínive era um povo com um coração ruim, era um povo inimigo do povo de Deus. E assim como a gente leu, a palavra de Deus diz que a maldade de Nínive chegou até o Senhor. E Jonas, nesse caso, ele falou, acho que isso não é para eles. Acho que o Senhor é bom, mas para eles não. Então eu não quero pregar arrependimento. Eles são ruins. E nesse momento, Jonas coloca a vontade dele acima da vontade de Deus. Jonas, ele decide o que é melhor para aquela situação. E, querido, quantas vezes a gente não coloca a nossa vontade sendo a melhor vontade, sendo o plano perfeito, sendo a escolha perfeita? Mas, às vezes, a gente está errado. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando a nossa vontade, ela entra como centro, isso nos afasta da vontade de Deus. E eu quero destacar com vocês um pouco do custo da desobediência. A desobediência, ela sempre vai ter um custo. E no caso de Jonas e na nossa vida também, é imediato. Não tem como você viver uma vida de desobediência a Deus e achar que você não tem consequência nenhuma. Sempre vai existir consequências. E no caso de Jonas, a partir do momento que ele desobedece, a primeira coisa é a tempestade. Imediatamente tem uma tempestade. Às vezes você está passando por uma tempestade que nunca acaba. Você está no centro da vontade de Deus? Você tem obedecido ao Senhor? Ou não? E nesse caso, o custo da desobediência de Jonas foi a tempestade, quando ele foi lançado ao mar, quando ele foi engolido, quando ele ficou dentro da barriga do peixe.
E finalmente, quando ele ora e se arrepende. No lugar de fuga, há arrependimento. No lugar de fuga, há algo que o Senhor pode quebrantar o seu coração. E o custo de não obedecer, temporariamente, é esse. Mas o custo de desobedecer por muito tempo é muito maior. Se Jonas não tivesse se arrependido, aquele povo não teria sido salvo. Porque você pode ler na sua casa, Jonas tem só 4 capítulos, então lê hoje, é muito gostoso essa história. Deus, ele é tão misericordioso que ele se arrepende. E ele ama aquela cidade. Através de um obediente, o favor de Deus foi tão grande que constrangeu o coração de Deus para aquela cidade. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos obedientes a gente tem aqui? E poucos, viu? Vamos ter que fazer de novo, porque tem pouco obediente. Quantos obedientes a gente tem aqui? Querido, através de uma pessoa obediente, o coração de Deus foi movido para salvar uma cidade inteira. Uma pessoa obediente. E Deus tem seu sim. Vocês fizeram uma oração perigosa no começo, por livre e espontânea pressão. Deus, ele só precisa que você o obedeça. Ele só precisa contar com você. Deus, seja lá o que você estiver fazendo, não faça sem mim. Senhor, se o Senhor quer salvar uma cidade, eu quero obedecer. Deus, se o Senhor quer abençoar a minha família, mesmo que me custe, eu quero obedecer. Eu não sei na sua vida, mas o custo de desobedecer a Deus te afasta da vontade dEle, te faz fugir. E eu não sei do que você tem fugido hoje. Eu não sei o porquê. Eu não sei o que Deus te chamou, que te fez ir para a barriga do peixe. E eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês do porquê a gente foge. Não é muito mais fácil obedecer? Na lógica é. Mas na vida real tem muita coisa que nos impede de obedecer. E a primeira delas é o medo do desconhecido. A gente tem receio de enfrentar situações difíceis, situações que nos levam para lugares que a gente não conhece. O medo paralisa. E às vezes Deus te chamou para algo, Deus tocou no seu coração, Deus te desafiou para fazer algo. Mas o medo tem te paralisado. O medo tem ditado se você vai ou não. O medo tem ditado as suas escolhas, os seus pensamentos. Medo de fracassar, medo de dar errado. Medo de se não for para mim, medo se for muito para mim. Querido, eu declaro em nome de Jesus todo medo sendo cancelado em nome de Jesus. Que o medo não nos paralise, porque viver com Cristo é só colocar o pé onde não tem chão. E se nós temos medo de pisar, então nós não vamos a lugar nenhum, porque nem sempre vai ter um chão. E por isso nós obedecemos ao Senhor. O segundo tópico do porquê nós fugimos é a falta de confiança em Deus. Muitas vezes a gente acha, assim como Jonas, que o meu pensamento sobre essa situação, o que eu penso sobre isso, o meu plano é melhor. Deus, aquele povo não merece, eu não vou. Eu prefiro passar por tempestades, eu prefiro passar por tudo isso, eu prefiro fugir do Senhor. Porque eu não confio de que o Senhor tenha um governo sobre a minha vida. Querido, você consegue entender que o Senhor governa completamente a sua vida? O Senhor governa completamente a sua vida. Terceiro, zona de conforto. É muito mais fácil a gente ficar no lugar confortável. Perdão. É muito mais fácil a gente ficar no lugar que a gente acha que está. Letícia, eu venho na igreja, às vezes eu durmo um pouquinho no culto, mas daí eu acordo. Daí eu vou uma vez na célula, daí eu falto 4 vezes. E daí eu vou de novo, ou eu não vou. E daí eu venho quando tem confraternização. Deus sabe que pode contar comigo. Eu amo ao Senhor. Querido,
Deus precisa do seu tudo. Ele não precisa de quando você pode. Ele não precisa de quando você está disponível, de quando você acha que você entrega algo para o Senhor. Ele precisa do seu tudo. E obedecer ao Senhor custa tudo. 4. Orgulho ou resistência. Às vezes a gente acha que o nosso julgamento é melhor. Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Esse é o emprego certo. Eu vou dar esse passo. Deus, esse é o relacionamento certo. Eu vou dar esse passo. Eu governo a minha vida. Só que o orgulho nos rouba da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O orgulho nos leva para a desobediência. O orgulho nos leva para a fuga. O orgulho nos leva para a falta de dependência de Deus. 5. Quando nós evitamos os confrontos. Quando eu evito coisas que o Senhor precisa me afiar. Quando eu evito as dificuldades. Quando eu evito o medo de enfrentar o medo. Quando eu evito de me posicionar. Quando eu evito, eu prefiro fugir. Quando eu evito confrontar um pecado de estimação, que ele está comigo a vida toda, ele é meu e está tudo bem. Não está tudo bem. Porque isso sempre vai te fazer fugir da direção de Deus. Isso sempre vai te fazer estar na barriga do peixe. Fugindo, passando por tempestades, passando por momentos de dificuldade. E querido, esse não é o lugar que Deus tem para a sua vida. Deus tem mais para você do que um lugar de fuga. Deus tem mais para você do que um lugar de não se posicionar. Do que um lugar de medo paralisante. Do que um lugar de pecado. Deus tem mais para você. E essa fuga nunca vai nos trazer uma paz verdadeira. Às vezes você chegou aqui, você está assim, tentando se relacionar com Deus, você está assim num processo, mas você não tem a paz que excede todo o entendimento. E essa paz é Jesus Cristo. Essa paz é uma vida de o Senhor te chama e você diz, eis-me aqui. E o Senhor te chama de novo e você diz, eis-me aqui. Mas eu estou com medo, eis-me aqui. Mas eu não quero estar aqui, eis-me aqui. Mas eu tenho culpa, eis-me aqui. Eis-me aqui mesmo quando eu quero fugir. Eis-me aqui quando eu não quero estar no centro da sua vontade. Existe um lugar que você precisa ocupar hoje. Existe um lugar que é específico para você. E o Senhor, Ele vai te moldar, Ele vai te preparar no processo. Você não tem que estar pronto, você não pode dar um sim só quando você acha que está tudo bem, quando você tem todas as respostas, quando você tem 15 anos de igreja. Você precisa dar um sim para que o Senhor te leve do ponto A para o ponto B. Eu brinquei no primeiro culto que eu falei com o Hugo essa semana que, como nosso pastor, vocês sabem disso, o papel dele é sempre nos levar do ponto A para o ponto B. E eu brinquei que às vezes na minha vida é meio que assim, do ponto A para o ponto Z. E Deus é assim. Eu não sei que ponto você está hoje. Às vezes você vai vir do A para o Z e está tudo bem. Às vezes você vai ir do A para o B. Mas você precisa tomar o seu lugar. O Senhor tem um lugar para você hoje. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: como seria a sua vida se Deus tivesse apenas o seu sim? Querido, pense nisso. Para pensar. Como seria a sua vida se Deus tivesse apenas o seu sim? Apenas o seu sim. Aline, eu tenho um projeto. Vamos? Eis-me aqui. Mas eu não estou pronta, eis-me aqui. Mas eu não sou capaz, eis-me aqui. Como seria a sua vida? Se em vez de não, em vez de fugas, em vez de fugir por pecado, em vez de fugir por medo, em vez de fugir por não querer o governo do Senhor, você apenas dissesse, eis-me aqui.
E nessa noite eu quero te convidar a realmente viver a oração perigosa que você fez. Que Deus, Ele tenha o seu sim. Que você não fuja da vontade de Deus. E eu quero também citar alguns outros tipos de esconderijo. A gente falou sobre Jonas, que é uma fuga ruim, é uma fuga onde não é o lugar que ele deveria estar. Mas também tem esconderijos bons, de preparo. E João Batista, ele estava escondido no deserto. E as multidões, eles iam até ele para serem abençoados, para ouvirem a palavra que ele tinha. Davi, ele estava nas malhadas, ele não era exposto como seus irmãos. E foi ali que ele foi chamado para ser rei. E tem muitos outros exemplos. Esther, preparada por anos. Quantas pessoas na Bíblia, homens e mulheres do Senhor, estavam escondidos no lugar secreto. Mas, querido, todo esconderijo, ele precisa ser temporário, para que você tome o seu lugar. Você pode sim estar num lugar de fuga, mas você pode sim estar num lugar de preparo, de secreto. Davi, após tudo isso, ele vira rei e ele governa. João Batista, após isso, ele proclama a chegada de Jesus. É necessário o esconderijo no Senhor, é necessário o preparo, mas ele precisa ser temporário. E eu não sei que lugar você se coloca hoje. Um esconderijo de fuga ou um esconderijo de preparo. Mas eu sei que nessa noite, o Senhor quer levar você para o seu lugar. Ele quer te levar do A para o B. Amém? Fique de pé no seu lugar. Essa semana, enquanto eu orava por essa palavra, o Senhor me deu uma visão. Eu sou muito visual e essa imagem não está aqui por um acaso. O Senhor me mostrou exatamente essa imagem. E o Senhor já está sentado no lugar dele. E o Senhor me mostrava essas cadeiras vazias, igual vocês estão vendo. E o Senhor me mostrava alguns tipos de pessoas. Feche seus olhos. Quero que você reflita enquanto eu falo. Existem pessoas que vieram até aqui, vêm à igreja, mas chegam nessa sala, que é a sala do rei, mas estão de pé. Eu já estou aqui, eu vejo o rei, eu escuto a sua voz, mas eu não sento no meu lugar, porque eu acho que isso não é para mim. Acho que é muito para mim. E eu fico de pé, mas eu estou aqui. Eu via pessoas sentadas só na beirinha da cadeira, para qualquer momento eu poder levantar, porque custa muito, é muito desconfortável. Então eu levanto quando eu precisar. Eu via pessoas sentadas, olhando para o rei, sentadas no seu lugar. E eu via pessoas que não estavam nem nessa sala de jantar. Pessoas que estavam aquém. Pessoas que não conseguiam nem se achegar ali, muito menos sentar. A banda pode subir, por favor. Querido, eu não sei que lugar você se encontra dessa imagem, mas Deus tem algo específico para a sua vida hoje. E eu creio que nessa noite o Senhor quer sim te fazer se posicionar, dar um passo de fé. Se você acha que você está nesse lugar de fuga, por medo, por pecado, por não querer se comprometer, Deus, Ele precisa te tirar. O peixe tem que te vomitar desse lugar, para que Deus te dê uma nova chance de obedecê-lo. E talvez Ele te dê a terceira chance, a quarta chance. Mas você tem que sair desse lugar de fuga. E se você está nesse lugar, desse esconderijo, sendo tratado, sendo trabalhado, pergunte para o Senhor: Senhor, eu preciso sair desse lugar.
Ou eu quero estar aqui só porque é confortável, porque eu não sou exposto. A banda vai tocar, querido, e eu quero que você, com seus olhos fechados, se essa passagem, se essa ministração é para você, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar a dizer: Senhor, hoje eu tomo o meu lugar. Senhor, hoje eu saio dessa fuga, eu saio desse esconderijo que só me protege e eu me posiciono. Não tenha vergonha, eu sei que isso é profético. Essa andada de alguns passos vai te fazer se posicionar na vontade de Deus. Amém? Enquanto eles cantam, você pode vir. É para mais pessoas. Se você está pensando que isso não é para você, isso é para você. Saia do seu lugar, dê um passo de fé.
presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quero
Deus que nos dá quantas chances forem necessárias. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados agora, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados agora, Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar Glória a Deus! Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.